Vai ser sobre hipertrofia e hiperplasia. Esse material é um material de apoio para nossas próximas aulas práticas. Então, eu vou falar um pouquinho, mostrar um pouquinho do que nós vamos ver no laboratório. Que vocês já tenham visto, a gente vai começar do normal, que seria a nossa célula em homeostase, nossa célula normal. Essa célula pode permanecer normal ao longo da vida ou sofrer alguns tipos de estímulos. Alguns tipos de estímulos normais, decorrente da nossa rotina, e essa célula pode vir a sofrer adaptações. Essa adaptação ela pode ser reversível ou não, ou essa adaptação pode ser tão nociva que cause uma lesão celular. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre lesões reversíveis, irreversíveis. Esse caso irreversível pode levar a necrose, apoptose, tá? Mas hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de uma característica que a célula tem se adaptar. E como ela pode se adaptar e o que ela sofre para conseguir chegar a esse processo de adaptação. A aula hoje de hipertrofia e hiperplasia vai ser justamente sobre isso. Sobre esse processo, sobre esse estresse, sobre essa demanda de um esforço que a célula vai sofrer ou de um agente, uma substância química como hormônio, a gente vai falar um pouquinho disso, para ela se adaptar. Se ela vai se adaptar, se ela vai ter alguma lesão, se ela vai conseguir voltar ao que seria o seu normal, ok? Se a gente relembrar um pouquinho, se a gente falar um pouquinho de adaptações, vou falar um pouquinho da hipertrofia. Relembrando, ela é um aumento das células com alteração do tamanho de um órgão de um sistema. Como assim de um sistema? Se a gente for pensar nesse caso da hipertrofia patológica, ou pode ser chamada de hipertrofia funcional, no caso dessa imagem, que nada mais é do que a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de peso, as fibras musculares elas hipertrofiaram de acordo com a demanda de exercícios. E aqui, a hipertrofia fisiológica ultranormal, a gente consegue ver a diferença de acordo aí por estímulos hormonais, por exemplo, o estrogênio, ele vai aumentar de tamanho durante e após a gravidez. Aqui um esqueminha para vocês verem uma parte ilustrativa e uma parte do que a gente deve ver no laboratório. O que a gente observa? Aqui um miócito normal. O miócito normal, dependendo da demanda de exercício de carga, ele pode sim ser adaptado ele sofreu uma sobrecarga e essa sobrecarga vai fazer com que ocorra uma hipertrofia. Essas células que antes eram menores, a gente consegue observar que ela começa a ser maior. Aqui na imagem dessa peça, a gente consegue observar que a gente não observa mais esses vacúolos, a gente não tem mais a presença desses furinhos, tá? Porque a carga, essa fibra, ela começou a ficar tão grande que ela começa a perder esse espaço. A gente também pode ter um miócito com uma lesão reversível ainda. A gente observa aqui que as fibras elas não estão mais no mesmo sentido, a gente começa a observar a presença de outras substâncias ali no meio desse miócito. Esse núcleo dele já não é mais tão rígido, já não é mais tão centrado, tá? E daí a gente pode chegar ao que seria a nossa morte celular, a nossa lesão irreversível, que a gente observa aqui na peça que ele começou a ter umas partinhas de necrose apontadas pela setinha, a gente perde a funcionalidade, a gente perde a característica morfológica da peça original, ou na peça sadia. Eu queria mostrar para vocês o que a gente vai observar, o que seria, nesse ponto, uma peça normal, a gente vai falar das fibras, com esses núcleos próximos, e quando a gente tem hipertrofia, a gente começa a observar que eles começam a se distanciar. A mesma coisa que a gente está observando aqui, a gente observa na lâmina. Um núcleo, ele não está tão mais pareado e tão próximo quanto quando a gente for falar que a célula está em homeostase, quando a célula está normal. A diferença de um coração de aproximadamente 245 gramas e ele hipertrofiado, que ele basicamente dobra de valor, tá? Dá para ver a diferença no tamanho e também como ele começa a perder um pouco da forma original.
Novamente, seria coração normal e ele hipertrofiado. A gente observa aqui essas fibras mais unidas, e aqui a gente observa o que? Esse interstício, esse espaço menos próximo, a gente vai ter ele menos presente também, porque se a gente observar aqui na microscopia, a gente consegue observar que essas fibras, olha a diferença de tamanho. Antes pareciam que elas estavam aqui ela parece sendo mais densa, mais concentrada. Aqui parece que ela descondensou, parece que ela está um pouquinho mais inchadinha. É justamente isso. O tamanho dela vai ser modificado. Ela vai estar maior. Essa fibra vai aumentar de tamanho. A gente costuma observar em casos de hipertensão arterial crônica, na maioria das vezes aquela que não tem um tratamento muito adequado, que começa a lesionar o coração. Aqui a gente consegue observar o ventrículo esquerdo normal, as fibras musculares na mesma direção, os feixes. Aqui a gente já começa a observar que esses feixes eles não estão mais na mesma direção e que ocorre um aumento no tamanho dessas fibras. Eu quero mostrar para vocês no laboratório, tanto num site que depois eu explico para vocês, que é muito bacana de encontrar essas figuras, ou tanto em lâminas, que eu quero mostrar para vocês a diferença da hipertrofia na microscopia. Aqui no corte longitudinal, a gente consegue observar esses feixes no mesmo sentido, e a gente consegue observar esses núcleos próximos. Aqui a gente já consegue observar um tamanho maior desse interstício separando esses feixes, e a gente observa muito bem a diferença do tamanho desses feixes, dessas células musculares. Isso dá para ser observada também se a gente for pegar o mesmo tecido e fizer um corte transversal. Aqui, um miocárdio normal, a gente consegue observar os feixes musculares bonitinhos, menorzinhos, a distância do interstício, as células, os núcleos no meio. Aqui a gente observa o maior espaço entre esse interstício. A gente observa também o aumento dessa célula em comparação ao miocárdio normal. Aqui outra imagem. Vocês podem notar que os miocardiócitos aqui estão no diâmetro normal, arranjados no feixe paralelo, como eu vinha dizendo. A gente continua observando a normalidade da morfologia e que há pouco tecido conjuntivo no interstício. Por isso que eu falei, a gente fala desse espaço que aumenta ou que diminui no interstício, justamente por isso. Aqui no miocárdio com algum tipo de cardiopatia, a gente observa aqui a presença da hipertrofia. Os miocardiócitos, hipertróficos, eles vão estar dispostos em várias direções. A gente vai observar a presença de fibrose intersticial, tá? Por quê? Esse momento de crescimento dessa célula, ela não tem uma orientação certa para onde ela vai crescer, ela simplesmente vai crescendo. Nessa forma, ela vai crescendo, o que estava paralelo na sua versão original, ela começa a perder essa morfologia, esse arranjo original. A perda desse arranjo, esse desarranjo na arquitetura, começa a causar com que essas fibras uma leve fibrose intersticial. A gente começa a observar a presença de fibrose intersticial. Esse espaço que eu disse no interstício, a gente começa a observar que ele vai sendo preenchido por essa fibrose. Aqui a gente consegue observar nessa figura que os feixes eles já estão em várias direções, ele não tem mais uma direção paralela, ele perdeu esse arranjo. E aqui a gente consegue observar a forte hipertrofia. Tá vendo o tamanho dessa célula que antigamente, na sua versão normal, é muito fininha e paralela, aqui a gente observa que ela não demanda mais esse arranjo. Nessa aula, hiperplasia e hipertrofia, porque normalmente ocorre uma confusão entre as duas. A hipertrofia vai ser, a gente vai falar o aumento nas células. Aqui esquematizado de forma bem simples, uma célula normal. Quando ocorre a hipertrofia, a gente vai falar do aumento dessas células. E quando a gente for falar de hiperplasia, a gente vai falar no aumento no número dessas células, tá? Então,
A hipertrofia, a gente vai falar no aumento do tamanho, e na hiperplasia, no aumento no número de células. Dentro da hiperplasia, a gente ainda vai falar alguns tipos de hiperplasia. Eu vou começar a falar um pouquinho da compensatória, que é aquela quando, aqui a gente tem como exemplo o mito de Prometeu. O mito de quando ele foi castigado a ficar a eternidade com uma ave comendo um pedaço do seu fígado todos os dias. A ideia era que, como o fígado se regenera, ele não morreria por isso. Então, ele ia comer num dia, no próximo o fígado estaria ali se regenerando e ele ia ter um sofrimento eterno. Na hiperplasia compensatória, a gente vai falar nesse termo quando, por exemplo, uma parte do fígado for removida. A gente vai falar uma parte até que pequena. Se a gente pegar uma porção muito grande do fígado, ele vai ter uma capacidade menor de regeneração. Então, a hiperplasia compensatória, quando a gente for falar, quando for retirada uma parte do fígado, nada mais é do que essa regeneração vai ser acarretada, vai ser causada por essa aumento no número de células. A gente vai ter ali, no momento de regeneração, um aumento no número de células que vão fazer com que o fígado se regenere. Hiperplasia patológica, que vai ser a estimulação excessiva por alguns algos. A gente pode falar hormônios, fatores de crescimento, tá? No exemplo aqui, uma verruga cutânea. Eu vou mostrar para vocês uma peça de uma língua normal aqui. A gente observa toda a estrutura. E aqui a gente vai falar da acromegalia, a gente vai falar do exemplo de hiperplasia de causa hormonal. A língua, ela provém de um paciente com adenoma eosinófilo. E o que acontecia? A hipófise, por causa dessa doença, secretava um hormônio de crescimento. Isso causou essa acromegalia, da qual fez parte a macroglosia, demonstrada aqui. A gente consegue observar esse aumento da língua, tá bom? O tamanho. Essa hiperplasia é causada o quê? O aumento no número de células. Embora a gente pode ver também ali um pouquinho de hipertrofia do volume, mas a gente consegue observar que, no geral, se a gente observar a estrutura no geral, a gente observa o aumento no número de células, que fez com que essa língua ficasse de um tamanho muito maior do que uma língua de um paciente sadio, de um paciente em homeostase. A hiperplasia comumente encontrada é a hiperplasia nodular da próstata. Ela vai apresentar nódulos hiperplásticos bem delimitados, em sua maioria são constituídos por estroma e glândulas. As células epiteliais são colunares, com citoplasma claro, de aspecto bem mucoso, e são mais altas do que a da próstata normal. A gente observa também que as dobras do epitélio granular são também mais pronunciadas do que a da glândula normal. Consegue observar as características dessa hiperplasia nodular da próstata. A gente observa o quê? Que as glândulas são formadas por uma dupla camada de células epiteliais. Conseguem observar aqui essas duplinhas? Não tão paralelas, mas a gente consegue observar a presença de duas camadas. A mais interna, ela vai ser formada pelas células colunares. E a externa, a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, dessas daqui, das células basais. Essas células basais, elas vão se concentrar aqui na periferia de uma forma mais achatada e mais descontínua, tá? É importante falar dessa dupla camada, a importância dela é que ela pode estar relacionada a se a gente está observando um processo benigno ou não. Quando a gente estiver observando, por exemplo, um carcinoma, a gente não vai ter mais a presença dessa dupla camada, tá? Então, por enquanto que a gente observar essa dupla camada, a importância de se observar essa dupla camada é justamente essa. Com a presença da dupla camada, a gente vai estar falando de uma hiperplasia. Sem essa dupla camada, essa perda dessa dupla camada, a gente vai começar a falar em um carcinoma. Outra característica é que, ao contrário da mama, essas células basais, elas não são as mioepiteliais. A gente não vai estar falando daquela célula que é encontrada a porção secretora, certo? Nessas imagens eu trouxe o quê? A comparação entre o endométrio proliferativo e a hiperplasia glandular cística do endométrio. Nessa primeira fileira aqui, eu quero que vocês observem aqui que é o endométrio. Nessa fileira é o endométrio
proliferativa, a gente vai ter as ações de hormônios, mas seria uma ação normal. Nessa segunda fileira, a gente consegue observar a diferença. A gente consegue observar o quê? A hiperplasia glandular dessas células, elas são bem maiores, elas estão bem mais dilatadas. Olha, quando comparadas às outras, a gente consegue observar. A gente consegue observar também que a gente vai ter um estroma muito menos abundante. E que essas células estromais têm um citoplasma, tem menos citoplasma. A gente vai conseguir observar aqui, ó, a diferença aqui entre os núcleos, a posição dos núcleos é bem evidente, tá bom? E elas também são mais escuras que o endométrio proliferativo normal. Olha a diferença desse roxo, desse citoplasma, desse daqui que a gente consegue observar aqui no interstício um pouquinho de um fundo rosa, e aqui a gente observa algo mais claro, aqui um roxo bem mais escuro. Eu estou mostrando uma peça. Eu quero que vocês observem aqui o útero aberto, que mostra essa mucosa endometrial espessa. A gente observa o que nessa mucosa? Esses buraquinhos. Eu queria que vocês observassem eles aqui presentes, tá? A gente vai observar isso na lâmina também, que eles dão um aspecto que a gente chama, esses furinhos, a gente chama eles de queijo suíço. Esses cistos, eles constituem de células endometriais hiperplásicas e dilatadas. A gente vai ver isso melhor aqui nessa primeira lâmina. Eu queria que vocês observassem o fragmento obtido pela curetagem do endométrio. Aqui num aumento um pouquinho maior, eu queria que vocês vissem essa alteração causada pela ação estrogênica, pela ação de estrogênio no endométrio. Essas glândulas, elas são maiores que no endométrio normal e elas ficam dilatadas. Tá vendo aqui o tamanho, essa dilatação? Isso é aquilo que eu estava mostrando para vocês na peça, aqueles furinhos, que a gente vai denominar, ou a gente vai falar que tem um aspecto de queijo suíço. Eu queria que vocês observassem, eu queria mostrar para vocês a ação do estrogênio nesse epitélio glandular. A gente observa que ele vai estimular a proliferação e ele pode se tornar um epitélio pseudoestratificado, ou seja, eu tentei pôr um aumento maiorzinho para vocês verem que ele vai estar, esses núcleos vão estar em várias alturas, tá? Eu queria mostrar para vocês que ele não vai estar mais paralelo. Outra coisa, é possível ver aqui as mitoses. Vocês conseguem enxergar bonitinho o momento da mitose? Queria que vocês observassem também, com grande frequência. Esse aumento torna com que essa essa mitose seja frequente. Além disso, a gente pode observar o aparecimento de alguns cílios, mas normalmente a gente vai observar ele só no epitélio da trompa. E também a gente pode chamar isso daí de metaplasia tubária, que também é um indício de uma hiperestimulação estrogênica, tá? E essa foi de hoje. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Ainda não conheço vocês pessoalmente, espero que a gente consiga se conhecer em breve. Qualquer dúvida vocês podem me mandando pelo e-mail. E eu vou tentar sempre mandar um material de apoio. Não é a mesma coisa do que seria dar aula prática, mas para vocês não ficarem sem um conteúdo. Quando a gente ir para aula prática, eu quero mostrar para vocês como é feito a peça, como será feita uma lâmina, como a gente vai avaliar essa lâmina, como a gente vai avaliar essa peça, tá? Então, muito obrigada e boa semana para todos.